Ora, então, muito boa noite, já estamos em direto. Saúdo todos os meus amigos e colegas e alunos e docentes e demais pessoas interessadas que nos estão a ouvir, tanto aqui em Portugal como no Brasil, como em Angola, como em Inglaterra, como noutros países que eu sei que seguem estas lives das Teoconversas, que são promovidas pela revista Ad Eternum, uma revista de teologia da área da ciência das religiões da Universidade de Lusófona, em Lisboa, Portugal. Hoje temos o prazer de ter connosco o Sr. Orlando Martins, que é uma pessoa que tem dupla personalidade, mas não é isso, dupla nacionalidade, brasileira e portuguesa, está a residir em Portugal neste momento. Ele andou pelos caminhos do jornalismo, depois também em teologia, é um teólogo, é uma pessoa que tem obra publicada, e atualmente está a viver em Lisboa porque está a fazer um doutoramento em Sociologia, penso na área mais de Sociologia da religião. E, portanto, ele vai estar connosco hoje na nossa conversa sobre as questões teológicas e espero que seja uma boa oportunidade. Boa noite, Orlando, bem-vindo. Boa noite, doutor Brizoslino, tudo bem? Como vai? Também cumprimentar os nossos ouvintes, dizer que é uma alegria estar aqui no Teo Conversas, para a gente conversar um pouco sobre teologia, né? Como já dizia Karl Barth, teologia é um pensar acerca de Deus. Então, acho que é um tema realmente muito importante e que realmente tem muita relevância na história da sociedade e vai ser um prazer poder contribuir, doutor. Muito bem. Eu gostava de começar por perguntar, no seu entender, qual é a importância do estudo teológico hoje? Qual é a relevância de estudar teologia hoje? Porque há muitas pessoas que ainda pensam que a teologia é uma coisa do passado, é uma coisa que para os religiosos, é uma coisa que não tem implicação direta na sociedade, na vida das pessoas. Portanto, há um pouco esse mito, não é? Essa ideia. Como é que vê essa importância, essa relevância do estudo da teologia hoje? Então, doutor Brizos, no meu entendimento, nós podemos dividir a teologia em muitos campos. Contudo, eu vou aqui me centrar na teologia enquanto importante para uma denominação, que seria uma teologia mais confessional, e uma teologia mais ampla, que seria a teologia mais acadêmica e que pode fazer também um diálogo com a sociedade. Então, claro, para uma pessoa que faz parte de uma denominação protestante evangélica, o estudo da teologia é muito relevante para a formação de ministros, para uma melhor compreensão do entendimento bíblico, para uma melhor compreensão das vivências da comunidade. Então, logicamente que a teologia no campo confessional tem muita importância, seja de confissão pentecostal, de igrejas históricas, na confessionalidade católica, enfim, dentro dos âmbitos do cristianismo, a teologia cristã, ela vai ter sempre muita relevância, como também, claro, teologia acadêmica como um estudo científico e acadêmico, porque a teologia na Idade Média era chamada de a rainha das ciências, e nós temos grandes pensadores que foram teólogos. Primeiramente, vamos fazer um resgate aqui dos teólogos católicos, São Tomás de Aquino no século XIII, Agostinho no século IV, pensadores muito profundos que contribuíram muito com a história da sociedade, com a Idade Média e também com a Idade Moderna. Se formos falar da Idade Moderna, nós temos Martinho Lutero, protestante, João Calvino, que já estão na Idade Moderna, né, que começa em 1453, e contribuíram muito com a sociedade, inclusive com a modernidade, como construtores da modernidade. Calvino, inclusive, influenciou muito modelos econômicos pelo mundo, então não apenas na teologia, mas na economia, como Martinho Lutero também, na educação, com a formação, por exemplo, de escolas na Alemanha. O processo de alfabetização na Alemanha tem relação direta com a reforma protestante. Então, nós vamos observar que estudar teologia sempre vai ser relevante se nós chegarmos,
por exemplo, no século XIX e no século XX, nós vamos observar, por exemplo, na Constituição dos Estados Unidos da América, uma grande importância do protestantismo, como também em países europeus e em muitos lugares do mundo, assim como no século XX, o surgimento de grandes teólogos como Karl Barth, Rudolf Bultmann, Albert Schweitzer e muitos outros teólogos, isso no campo mais acadêmico e no campo de confessional, vários teólogos que são identificados com suas igrejas, mas, contudo, também prestam grande relevância para a sociedade. Vou dar um exemplo de John Stott. John Stott na Inglaterra, sempre muito respeitado, assim como C.S. Lewis, que apesar de não se identificar muito como teólogo, mas eu era, filósofo, acadêmico, um grande pensador, as suas obras são celebradas e respeitadas no mundo inteiro, e ele dialogou com a sociedade, assim como também Francis Schaeffer, grande pensador suíço, teólogo também, contribuiu muito num diálogo com a sociedade, John Stott e grandes outros acadêmicos, teólogos, professores, pregadores do evangelho que usaram a teologia, seja de um modo mais prático ou de um modo mais acadêmico. Então, eu entendo que a teologia ela pode sim contribuir com grandes respostas para a sociedade, até porque a teologia, ela enquanto sentido acadêmico, ela estuda muitos campos, ela dialoga com a ética, ela dialoga com a filosofia, ela dialoga com a sociologia, ela dialoga com a história, porque a partir do momento que se estuda as narrativas bíblicas na perspectiva histórica, eu também estou lidando com as antigas sociedades no mundo oriental, e também, é claro, isso vai nos despertar para um diálogo com a história. Portanto, no meu entendimento, estudar teologia é sempre relevante. Eu digo por mim, eu me despertei muito para o mundo acadêmico quando eu fui estudar teologia. Eu lembro que eu fiz jornalismo e realmente eu sempre gostei muito da área do jornalismo, mas eu me despertei mesmo para ser um estudante quando eu fui fazer o meu curso básico de teologia na Escola Teológica de Florianópolis, e a partir dali eu comecei a gostar de estudar mesmo. Eu não digo apenas fazer um curso para ter uma graduação, eu digo realmente de amar o estudo. Então, por exemplo, eu tenho na minha vida a teologia, ela me deu grandes respostas e ela me ajudou muito e me encaminhou e me direcionou para gostar da vida acadêmica. Então, eu vejo na teologia, assim, algo muito relevante. Nós vimos aí primeiro uma perspectiva histórica, depois uma passagem um pouco por alguns teólogos mais do século XX, e, enfim, mais ou menos, e uma espécie de um testemunho pessoal. Mas a minha questão é mais profunda do que essa. Em que eu já disse que a teologia dialoga com a história, com a ética, etc. Mas no caso concreto do cidadão comum, em que é que a teologia pode ajudar a compreender o mundo, ou compreender-se a si mesmo, ou em que é que pode ajudar o cidadão comum? E como é que a teologia pode contribuir para os grandes problemas da vida moderna, para os Sim. problemas da exclusão social, para os problemas da falta de coesão social, os problemas das migrações, os problemas económicos, da pobreza, os problemas do ambiente, aqueles problemas que estão muito presentes na vida moderna, hoje, na vida contemporânea, e que são aquelas coisas que estão mais a pesar sobre a vida das pessoas. Né? E a teologia, com certeza, tem contributos também sobre essa matéria. Não é? Assim, nós temos, então, sob duas perspectivas, tá? Na perspectiva católica, a teologia da libertação, que ela tem dialogado com esses temas, e também na teologia evangélica protestante, a teologia da missão integral, que é de Curitiba, do estado do Paraná, e também a Conferência de Lausanne, que também procura trabalhar com esses temas, né? Nós entendemos que a teologia, como uma ciência, logicamente que ela vai dialogar com temas cabais da sociedade. Como já dizia o Bauman, nós vivemos hoje uma sociedade líquida
moderno e líquido, ou seja, a sociedade onde muitos valores estão sendo perdidos, né? E quando eu digo valores, não estou falando apenas no aspecto dogmático, mas estou falando também nos aspectos daquilo que tem importância na vida das pessoas, como princípios éticos, por exemplo, como princípios morais e também princípios de coerência, né? Principalmente hoje as pessoas, elas se esquecem a coerência em vários aspectos. Então, eu acredito que assim, a teologia, sendo um estudo que analisa as religiões, que estuda as religiões, no meu caso, eu tenho estudado muito a teologia protestante, então, logicamente, eu entendo que as contribuições protestantes para a história da humanidade foram gigantescas, né? Por exemplo, várias ordens na área da saúde, nas áreas sociais, nos campos sociais, foram fundados por protestantes, então eu entendo que, logicamente, a teologia tem contribuído, sim, de lado prático, através do ótimo trabalho, por exemplo. A teologia da libertação faz um trabalho muito social, mas se nós formos analisar, a primeira igreja, uma igreja brasileira que sempre integrou a todos os grupos foram as igrejas pentecostais também, porque a igreja pentecostal é o único modelo de igreja, embora, claro, que muitas igrejas históricas também, não tenha dúvida, mas na igreja pentecostal, uma pessoa, às vezes, de uma classe social não tão valorizada socialmente, no aspecto financeiro, durante a semana, trabalha, por exemplo, num emprego que, às vezes, socialmente falando, não tem tanto destaque, mas no final de semana é o pastor da igreja, ou é a esposa do pastor. Então, nós observamos o quê? Dentro da comunidade pentecostal, esta pessoa que pode ser socialmente invisibilizada, ela é visibilizada. Então, demonstra que as igrejas pentecostais incluem as pessoas, ou seja, a igreja brasileira que nós observamos que atinge a todos os estratos sociais, por exemplo, das pessoas, dos mais pobres aos mais ricos, e atinge a grande parte da população brasileira, que eu digo religiosos evangélicos, claro, são as igrejas pentecostais. Então, eu vejo, no meu entendimento, eu estudo muito a teologia pentecostal, aí um diálogo com a sociedade. Qual é o diálogo? Do resgate, através, por exemplo, de trabalhos de ação social, que ressocializam pessoas que são envolvidas, por exemplo, com problemas das mais variadas ordens. Então, aí eu entendo que essa ressocialização também é um contributo não apenas da igreja, mas da teologia, porque a igreja em si, ela dialoga por uma teologia prática. Isso trazendo para o campo da teologia pentecostal, sem falar das igrejas históricas, que também têm feito o mesmo trabalho muito relevante nos últimos 200 e 300 anos, e desde a Reforma Protestante, ressocializando vidas, contribuindo com as pessoas e sempre dialogando com os problemas e temas cabais da sociedade. Como o senhor colocou muito bem, hoje se fala muito os temas da ecologia, os temas das migrações, os temas que estão da sociedade atual, né? Os temas que a sociologia discute muito, que a filosofia discute muito, e que também a teologia também discute através da ciência das religiões, através também da teologia da libertação, através da teologia da missão integral e de tantos programas que são desenvolvidos, tanto por igrejas como por associações teológicas e pela teologia de modo geral. Porque quando eu falo em teologia, isto, logicamente, tem que ser levado por alguém, ou seja, alguém tem que representar esse pensamento. E, no caso, uma igreja representa, pessoas representam de modo individual, e bons exemplos que eu posso dar é a Conferência de Lausanne, do campo protestante, e como também muitos outros exemplos que poderíamos dar aqui de contribuições no campo teológico, seja no campo individual ou no campo de maior coletividade, como a teologia da libertação, no campo católico, ou a teologia da missão integral no campo evangélico. E que acredito, certamente, que ressocializa muitas vidas, contribui com as pessoas e dialoga com a sociedade. Portanto, doutor Brizoslino, é assim que eu vejo. Eu vejo que a teologia, sim, ela tem uma resposta para a sociedade, porque ela
contribui e ela promove um diálogo. Eu entendo que teologar é responder, como já dizia Paul Tillich. Então, o que eu apresentei aqui foram exemplos práticos, mas ela também, claro, com questões teóricas, a teologia também tem procurado, através do pensamento teológico que tem surgido nos últimos 30, 40 anos, através da teologia da libertação, através da teologia da missão integral, e também vozes dentro das igrejas históricas e das igrejas pentecostais ou acadêmicos, tem, claro, procurado conduzir um debate com a sociedade para os temas cabais e, é claro, trazendo sempre uma resposta que possa oferecer conforto às pessoas. Então, é assim que eu vejo. Falando ainda de coesão, estava-me a lembrar que há umas décadas atrás, eu ouvi ou li que no Brasil as tabletas, vocês chamam placas, não é? Lá no Brasil, da Coca-Cola, mesmo no interior, rivalizavam com as placas ou as tabletas, por exemplo, da Assembleia de Deus, que é a igreja pentecostal se calhar mais conhecida, histórica. No sentido de que, mesmo nas zonas mais pobres e até dentro das favelas, era uma igreja que estava presente, não é? E eu penso que qualquer comunidade de fé cristã, seja ela de qual for, à partida, tem uma vocação, biblicamente falando, tem uma vocação de coesão, não é? Nós vemos lá o apóstolo Pedro exortar os cristãos na sua carta universal, por exemplo, para que as mulheres não aparecessem nas reuniões de culto com os vestidos de luxo, as mulheres ricas com vestidos de luxo ou com as pérolas entrançadas no cabelo, como era hábito naquela época, quando depois iam se sentar ao lado de mulheres muito pobres, se calhar com os vestidos rotos, descalças se calhar, e que isso seria um pouco constrangedor, digamos assim. Apelava um pouco à modéstia, a uma certa sensibilidade, e portanto temos exemplos, não é? Temos vários exemplos na Bíblia, mas qualquer comunidade de fé é uma comunidade cristã, à partida é uma comunidade que deve integrar as pessoas, que é uma família espiritual, Claro. a característica da igreja é ser transversal do ponto de vista social, portanto, com pessoas de vários níveis sociais, de várias idades, de vários tipos de educação, de instrução, portanto, as mais diversas proveniências, não é? Que estão unidas à volta de um projeto e à volta de uma fé que é comum e à volta de um propósito. Então, isso, digamos, traz uma certa coesão às pessoas. Claro que na sociedade há outros exemplos de coletivos, digamos assim, de funções coletivas, em que as pessoas também se juntam, não é? Em clubes ou em coisas assim do género. Mas a igreja parece-me ser o mais democrático neste aspecto, não é? Porque vêm pessoas de várias proveniências, com experiências de vida muito diferentes e que se juntam com o mesmo propósito, não é? Com a mesma fé. Portanto, de certa forma, à partida, a igreja deve fazer isso. Mas a igreja também tem que ser profética, não é? A igreja tem que ter uma voz. A igreja, creio eu, que para ser ouvida na sociedade, para ter uma voz profética, tem que ser respeitada pela sociedade. E, portanto, para ser respeitada tem que se dar ao respeito, não é? E, portanto, e faz parte da função da Igreja não apenas proclamar, espalhar a palavra, não é? Proclamar a palavra, discipular os convertidos, etc., mas também dizer ao mundo, isto é, à sociedade em que está implantada, em que está inserida, qual é o propósito de Deus para a vida humana e qual é o propósito de Deus para a sociedade, não é? Agora, esta dimensão profética é que às vezes é um bocadinho mais complicada de implementar. Não sei se tem esse sentimento ou não, mas parece-me que a Igreja, se não tiver uma linguagem e uma postura que se não granjear o respeito da comunidade e não tiver uma linguagem que a comunidade entenda, que o cidadão comum entenda, a pessoa que não tem cultura bíblica ou religiosa, se calhar passa um bocadinho ao lado e está a falar uma língua, um evangeliquez qualquer, uma língua que não é perceptível pelas pessoas. Não sei qual é o seu sentimento sobre isto.
Não, doutor, claro que concordo, sem dúvida nenhuma, mas, de novo, eu ressalto, por exemplo, se nós formos pegar a história do pentecostalismo no Brasil, né, nós somos, no Brasil, mais de 30 milhões de pentecostais e 45 milhões de evangélicos, isso é muito relevante. Numa população de 220 milhões de pessoas, isso tem criado muita relevância. É claro que existem excessos, né, coisas que, logicamente, discordamos, como a teologia, aquele excesso do triunfalismo, a teologia da prosperidade, muitos aspectos que nós sabemos que tem havido alguns exageros, né, de alguns movimentos, sem nenhuma dúvida, contudo, logicamente, tem que ser considerado também quantas milhões de pessoas têm tido a sua vida ressocializada, têm encontrado esperança para suas vidas, porque assim, ó, eu sempre gostei muito da parte teórica, eu sempre fui muito ligado à educação, eu sempre valorizei, por exemplo, dentro do contexto evangélico, a escola bíblica dominical, os cursos de teologia. Eu sou realmente no campo da igreja, eu sou professor. Embora, claro, pastor auxiliar, mas amo a área do ensino. No campo secular, né, por exemplo, aqui em Portugal, dou aula em 2 escolas. Então, realmente sou uma pessoa que gosto dessa área. Mas eu reconheço que as igrejas, né, falando agora do aspecto evangélico, e seja também católico, cristão, dentro desse sentido, precisa dos evangelistas, né, que são aqueles que aproximam a mensagem das pessoas. E nós sabemos que as igrejas evangélicas no Brasil, sejam elas pentecostais ou históricas, né, eu falo do Brasil porque é o contexto que eu conheço melhor, logicamente, elas têm feito um trabalho muito relevante no aspecto da proclamação da mensagem. E isso também tem se traduzido, por exemplo, por muitos trabalhos sociais que a gente vê no Brasil. Eu vou dar o exemplo, por exemplo, da minha família, né? O meu pai sempre fez um trabalho muito relevante que nós fazíamos, que eu fazia juntamente com meu pai, eu e meu irmão, mas era meu pai que coordenava um trabalho para ajudar comunidades carentes lá de Florianópolis, ajudando essas pessoas, por exemplo, meu pai alugava um autocarro, que é um ônibus no Brasil, e um autocarro para irmãos poder vir no culto no domingo, e o meu pai providenciava, com o apoio da igreja, mas foi uma ideia, uma estratégia que Deus deu ao meu pai, né, e a igreja deu apoio, para organizar um café à tarde e um culto para estas pessoas. E olha, foi um trabalho muito relevante, eu vi isto. Então, isto é o que a Bíblia fala em Tiago 1,27, né? Que a religião pura e verdadeira é visitar o órfão, a viúva e o necessitado. Então, eu entendo que essa aproximação as igrejas têm feito. É claro que, infelizmente, nós sabemos que nós vivemos num tempo da sociedade líquida, da modernidade, e que, às vezes, a mensagem do ter tem sido mais importante do que o ser, e nós não podemos fazer essa inversão de valores, e algumas igrejas têm tido essa mensagem, alguns líderes evangélicos têm enfatizado muito o ter e menos o ser. Contudo, não podemos jamais descaracterizar o movimento evangélico, porque algumas vozes têm enveredado pelo caminho mais voltado para o ter e não para o ser, porque desde pequeno eu tive experiências em casa e vi a igreja que eu faço parte do Brasil, a Mais de Cristo, é uma igreja que faz trabalhos sociais muito relevantes em Florianópolis. Trabalhei na igreja por 6 anos e ouvi testemunhos belíssimos de pessoas que falaram o quanto a igreja tem sido relevante na sua vida, né? O meu cunhado é o pastor Júnior Batista, cunhado da igreja, é meu pastor presidente lá no Brasil, tem feito um trabalho muito relevante em Florianópolis. Então, assim, eu particularmente conheço várias experiências realmente muito positivas de uma mensagem profética da igreja. Porque o que é uma mensagem profética? É uma igreja que ela anuncia a verdade, ela vai contra as injustiças sociais e tenta, claro, trazer a verdade. É um exemplo dos profetas do Antigo Testamento, né? Eram proclamadores da verdade. E proclamar a verdade nós proclamamos com palavras, mas também proclamamos com ações, porque eu entendo que uma ação fala mais que uma palavra muitas vezes. É o que Francisco de Assis dizia, né? Evangelize, evangelize, evangelize. Em último caso, diga alguma coisa. Então, se nós formos fazer o resgate histórico, temos visto, sim, muitas ações proféticas da igreja. É claro que, infelizmente, de novo, eu ressalto,
no meio evangélico no Brasil, em especial no neopentecostalismo, tem acontecido algumas inversões de valores no aspecto de valorizar mais o ter do que o ser. E aí acaba entrando em alguns campos como a teologia da prosperidade, a confissão positiva e alguns exageros que já são conhecidos de todos aqueles que estudam teologia. E que eu sou uma pessoa que sempre lidei com esses temas, pois gosto de livros, escrevo livros no campo da pneumatologia, e no campo da pneumatologia se avalia muito esses temas, né? Então, eu gosto muito desses temas. Contudo, acho que a teoria é importante, sempre fui desse campo, mas, contudo, a prática também. E acho que a prática ela se traduz não só com palavras, mas com obras. Isso nós temos observado que a igreja no Brasil, apesar de muitos excessos no campo teológico, que são verdades, mas também é verdade que a igreja tem feito um trabalho profético bastante relevante, em especial nas comunidades mais carentes, porque em toda a comunidade carente do Brasil é muito difícil não ter uma igreja evangélica. Já dizia até um ditado muito famoso: 3 coisas você encontra no Brasil: tintas Renner, que eram as tintas mais famosas do Brasil, no tempo foi a Souvenir, Assembleia de Deus e Coca-Cola. Em todos os lugares do Brasil você encontra. Então, isso é relevante. Quando falo das igrejas pentecostais, é de minha experiência, mas respeito muito as igrejas históricas, até porque o meu mestrado eu fiz na AEST, né? Na EST, que é a Escola Superior de Teologia, e tenho profundo respeito pelas igrejas luteranas, presbiterianas, pois sei que as igrejas reformadas, elas contribuíram e contribuem de modo significativo com a teologia cristã. Sim, mas nós temos alguns problemas em termos de liderança, temos, enfim, notam-se muitos problemas também. Isto já para não falar numa certa, no caso do Brasil, uma certa promiscuidade, enfim, política, mas enfim, isso é outra conversa. Mas em matéria de formação de líderes, a sensação que eu tenho é que muitas vezes os líderes religiosos não têm a formação, desde logo teológica, não é? Que deveriam ter para... e quando digo formação teológica, não estou a pensar só no estudo teológico confessional, daquela confissão, as doutrinas daquela confissão. Penso que é importante também termos, e esta revista é uma revista de teologia cristã, mas não tem barreiras. Portanto, Claro. Nós temos artigos de católicos, temos artigos de protestantes, temos artigos evangélicos. Portanto, dentro do cristianismo há uma grande liberdade e estamos abertos a receber contributos de várias origens. Mas eu penso que no Brasil, eu sei que o Orlando tem estudado isso, havia alguma resistência de alguns setores religiosos ao estudo teológico. Mesmo no estudo confessional, já nem falo um estudo mais amplo, mesmo no estudo confessional, parece que havia assim uma certo preconceito de que estudar teologia fosse uma coisa boa, não é? Aliás, o seu mestrado foi nesse sentido, não é? Quer falar um pouco sobre isso? Sim. Então, doutor Brizuslino, assim, quando as igrejas históricas chegaram no Brasil, a partir de 1808, quando a família real foi para o Brasil, todos nós sabemos da influência que a Inglaterra tinha sobre Portugal naquele momento. Então, claro, Dom João VI permitiu que protestantes ingleses fossem para o Brasil. Então, as igrejas históricas, elas sempre tiveram mais apreço pelo estudo teológico do que as igrejas pentecostais no início. Muito embora, nos Estados Unidos da América, a Assembleia de Deus, que foi fundada em 1914, ela em 1920 ela já tinha Instituto Teológico. E todos conhecemos o Instituto Teológico de Springfield, ele é tão conceituado, não só no meio cristão, mas até fora da igreja. Inclusive, nos Estados Unidos, várias pessoas proeminentes do campo da ciência são protestantes, como em outros lugares também. Agora, falando exatamente do caso do Brasil, começa na experiência do Brasil, não seguiu a mesma experiência dos Estados Unidos no campo do pentecostalismo. Nas igrejas históricas, sim, igreja luterana, igreja presbiteriana, desde o seu início, já tiveram institutos teológicos no início,
confessionais, depois não apenas confessionais. Um exemplo, a Este, que ela, apesar de ter o curso confessional, tem a teologia acadêmica, como também o Mackenzie e a UMESP. Contudo, eu vou falar agora sobre o tema do meu livro, Dr. Brizos, por gentileza, só para, como o senhor prefaciou esse livro, o senhor conhece muito bem, o senhor prefaciou, aqui a de minha dissertação de mestrado, então agora eu vou falar sobre no campo do pentecostalismo. Quando a Congregação Cristã do Brasil começou em São Paulo, no bairro do Brás, com imigrantes italianos, era uma igreja que não incentivava a educação teológica, assim como as Assembleias de Deus, quando começaram no Brasil, em 1911, ela também não incentivava a educação teológica. Contudo, a educação bíblica no aspecto da escola bíblica de obreiros, as Assembleias de Deus sempre incentivaram. Tanto que em 1922, a Assembleia de Deus promoveu a primeira escola bíblica de obreiros, que foi no campo de São Cristóvão, já em 22. O que era uma escola bíblica de obreiros? 15 dias onde se debatiam temas voltados para as doutrinas bíblicas, mas é como o doutor colocou, é muito confessional. Só que, contudo, para chegarmos a uma teologia acadêmica, temos que começar com a teologia confessional, porque se não começar pela teologia confessional, nunca vai chegar numa teologia acadêmica, pelo menos no campo de uma denominação, seja protestante ou pentecostal. Quando eu digo protestante, a igreja pentecostal também é protestante, leia-se histórica, tá? Estou falando de igrejas históricas, porque todos nós somos protestantes. Pentecostal é protestante, sem nenhuma dúvida, isso é só força de expressão. Então, o que acontece? Da década de 10, ou seja, desde que a Congregação Cristã no Brasil foi fundada em 1910 e as Assembleias de Deus em 1911 até os anos 40, a educação teológica foi demonizada nas Assembleias de Deus. Eu vou ler aqui, estou aqui com a minha dissertação aberta, eu tenho aqui algumas frases que eram ditas na igreja, dentro, por exemplo, das reuniões da Convenção Geral das Assembleias de Deus, e também em artigos no Mensageiro da Paz. Em 1937, no Mensageiro da Paz, foi escrito a seguinte frase, estava em um artigo: os teólogos são espiritualmente secos. Enquanto esses teoristas escavam e encontram papéis, o crente simples, nas suas escavações, de joelhos dobrados, claro, de joelhos dobrados, encontra água viva com abundância. Um acha a palavra que mata, outro o espírito que vivifica. O que acontece? Dentro do pentecostalismo tinha-se um certo temor de que a teologia invisibilizasse a ação do Espírito, pois pensava-se que a teologia liberal, que estava muito forte na Alemanha, poderia ser uma ameaça contra as Assembleias de Deus. Os líderes pentecostais, que eram de influência europeia, Suécia ou norte-americana, conhecedores da teologia liberal, tinham um certo receio acerca das influências da teologia liberal, pois já se destacavam, por exemplo, nomes como Rudolf Bultmann, que é um teólogo mais identificado, né, com a busca do Jesus histórico, né? Não tanto a teologia liberal, ele não era liberal, contudo, muitos entendiam que Bultmann era liberal. Havia, inclusive, esta incoerência. Schleiermacher é liberal, só que, então, se tinha um certo medo, né? Nomes como Bultmann e Schleiermacher deixavam muitos pentecostais com medo, líderes pentecostais. Então, nas primeiras décadas do pentecostalismo, preferiu-se ausentar o conhecimento teológico porque tinha-se medo da teologia liberal, já que nos Estados Unidos já não teve esse caminho. Nos Estados Unidos, a Convenção Americana das Assembleias de Deus, ela influenciou as suas igrejas e direcionou as suas igrejas apoiando teologia. Contudo, no Brasil, as Assembleias de Deus foram fundadas pelos suecos, pela missão sueca. E nas primeiras 5 décadas, todos os líderes pentecostais e todos os comentaristas de escola dominical eram suecos. Vou dar um exemplo. Eurico Bergstein, Samuel Nystrom, Gunnar Wingren, todos suecos. Poderia citar aqui vários nomes. E o que acontece? Então, nas primeiras décadas, a influência sueca era contrária a seminários teológicos. Contudo, com o passar dos tempos, a influência sueca diminuiu nas Assembleias de Deus e começaram a vir para o Brasil os missionários americanos, como, por exemplo, Orlando Boyer e outros missionários. E com a chegada dos missionários americanos, o que acontece? Os missionários americanos
apoiavam a educação teológica. Então, foi criada a CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, em 1950, e em 1959 foi fundada em Pindamonhangaba, no interior do estado de São Paulo, o primeiro instituto bíblico no campo do pentecostalismo assembleiano brasileiro, que foi o IBAD, o Instituto Bíblico das Assembleias de Deus, que rompeu com a tradição contrária à educação teológica, ou seja, nas primeiras 4 décadas, as Assembleias de Deus foram contrárias. Ou seja, no início houve uma objeção, depois houve um reconhecimento. Por quê? Após a criação do IBAD, então começou-se a se ver a necessidade de se investir em educação teológica, e aí o que acontece? Aquilo que era objeção passou a ser importante. Então, nas convenções das Assembleias de Deus, muitos pastores viram a importância e começou-se, então, a mudar o discurso. Aquele discurso contrário à educação teológica começou a diminuir, começou a perder força e começou a ter mais força o discurso favorável. Só que aí começou um debate entre os pastores mais conservadores. Conservadores no quê? Do modelo sueco, que era contrário à educação teológica, para os pastores ditos mais liberais. Por quê? Porque eram a favor da teologia. E quem fosse a favor da teologia era até mal visto. Aí eram os 2 grupos. Uns que diziam que quem era a favor da teologia porque tinha muita letra, porque tinha muita intelectualidade, não tinha espiritualidade. Aí começava aqueles ditados, olha, não precisa de teologia, precisa de jejuologia, porque a letra mata, o espírito vivifica. Esses aspectos equivocados, né? E por esses aspectos equivocados, um debate de mais ou menos, no mínimo, 20 anos foi travado no contexto pentecostal brasileiro entre os conservadores, que eram contra a teologia, e aqueles que eram mais liberais, porque eram a favor da teologia. Quando eu digo liberal, não é no aspecto moral, é no aspecto do entendimento do contexto assembleiano. Por quê? Porque aqueles mais conservadores eram a favor dos dogmas da igreja, e aqueles mais liberais estudavam teologia e já começavam a ver que algumas coisas que haviam entendimento que era pecado não eram. Como, por exemplo, por alguns anos, no contexto da Assembleia de Deus, foi proibido os crentes assistir televisão. Quando o Instituto de Pindamonhangaba foi fundado e quando começou-se a se fundar institutos bíblicos pelo Brasil, claro que se viu que isso não era pecado e que era um dogmatismo. Então, a teologia, ela libertou a igreja do dogmatismo e ressignificou os valores da igreja em muitos aspectos. Com o passar dos tempos, foram surgindo as igrejas neopentecostais. Contudo, a própria Assembleia de Deus, ela começou a valorizar mais a educação teológica, e agora, nos últimos anos, muitas igrejas pentecostais, como, por exemplo, a Mais de Cristo e as Assembleias de Deus, e muitas igrejas pentecostais, têm curso de teologia e valorizam a educação teológica. A exemplo da Mais de Cristo, que tem a Faculdade Mais de Cristo, que o nosso amigo professor Paulo Mazarém está aqui assistindo a palestra, já observei, quero mandar um abraço para ele, também para o meu pai e minha mãe, que também estão aqui assistindo, e os demais amigos também. Então é isso, doutor Brizoslino, espero que tenha trago o esclarecimento da sua pergunta. Eu tenho uma curiosidade. O seu percurso pessoal não só estudou teologia do ponto de vista confessional, como estudou teologia mais geral, acadêmica. Assim. O que é que isso acrescentou? O que é que limitou? Ou se abriu-lhe horizontes? Se mexeu com a sua fé, não é, pessoal? Como é que foi esse mergulhar nas águas da teologia, não só numa perspectiva confessional, mas em geral, da teologia cristã? Olha, doutor Brizoslino, mexer com a minha fé nunca vai mexer, porque eu entendo que, independente da perspectiva, por exemplo, estou acostumada a dar aula em 2 escolas, e obviamente que a gente tem que saber lidar com os mundos. E sempre gostei, fiz jornalismo, sempre gostei muito da parte da educação, meu pai e minha mãe sempre nos incentivaram muito a leitura desde pequenos. Então, tanto eu como meus irmãos sempre gostamos muito de leitura, sempre procuramos ser bem informados. Lá em casa, meu pai e minha mãe sempre nos incentivaram a leitura. Então, eu entendo que quando nós temos uma base familiar forte,
temos também uma base daquilo que são fundamentos, princípios pessoais, eu acho que nada vai mexer com a nossa fé. Eu entendo que, claro, né? Cada pessoa tem sua experiência, estou falando de mim. Então, comigo não mexeu, porque eu entendo que estudar teologia de modo mais acadêmico, eu não veria o porquê mexeria com a minha fé, até porque, desde que eu comecei a estudar teologia, eu tinha que ouvir, né, aquelas piadas, né, no bom sentido, olha, estuda demais, a letra mata, né, e eu vi isso muito na Assembleia de Deus, que é uma igreja que eu gosto muito, né, mas fiz parte da Assembleia de Deus há alguns anos e ouvi algumas pessoas, né, que não gostam tanto de teologia, isso é em todos os campos evangélicos, e pessoas também de outras fés também que não gostam de teologia, porque entendem que a religião não precisa de estudo, tem pessoas que acham que estudar demais anula a fé, então muitos diziam para mim, uma vez eu estava numa livraria, e uma pessoa até pessoa que eu respeito muito, ela falou para mim, olha, toma cuidado, porque isso pode matar a tua fé, isso não é bom, e uma outra pessoa, uma vez eu estava numa igreja que eu fiz parte, não é mais de Cristo, mas foi na Assembleia de Deus, e um irmão que ele falou, eu soube que ele veio me contar assim, olha, um obreiro ali disse que não podia andar muito contigo, porque ele disse que tu é uma pessoa que a tua fé é muito pequena, que tu é uma pessoa que só liga para o conhecimento, que tu não tem nada de Deus. Foi isso que falou. Então, já fui me imunizando, já fui criando imunidade, eu entendo que isso vai nos imunizando, né, doutor, e vai nos ajudando a lidar com essas questões. Depois, é claro, quando eu fui estudar a EST, que é o mestrado em teologia, já havia feito um bacharel em jornalismo, numa instituição que, claro, tive contato com as ciências humanas e sempre gostei de estudar, então é claro que isso também já foi uma preparação, porque quando cheguei na EST e fui estudar teologia de modo um pouquinho mais acadêmico, para mim não foi nenhuma novidade, porque também já vinha estudando, por exemplo, eu não precisei ir para a EST para conhecer Calbart, porque eu já trabalhei na CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, por 3 anos, e lá tive muito contato com literatura de Calbart. Não precisei ir para a EST para conhecer Bultmann, porque tinha livros de Bultmann lá na CPAD, ou alguns autores dos livros que vendiam lá falavam sobre Bultmann, mas eu entendo o seguinte, quando eu comecei a estudar teologia, eu li muitos teólogos pentecostais, e valorizo muito Antônio Gilberto, Cláudio Honor de Andrade, Estevão Ângelo de Souza, tanto os ditos teólogos pentecostais mais clássicos, como Estevão Ângelo de Souza, Elianai Cabral, cito eles aqui muito tranquilamente, Antônio Gilberto, Cláudio Honor Correia de Andrade, José Apolônio, irmão mais velho de Antônio Gilberto. Então, estudei demais a história das Assembleias de Deus, fiz alguns anos parte da Assembleia de Deus, trabalhei na CPAD por 3 anos, então tive muito contato com literatura pentecostal. Depois, claro, por eu ter sido também da Igreja Batista, por eu gostar muito das igrejas históricas, estudei muito teólogos de igrejas históricas, como Russell Shedd, teólogo batista, Enéas Tonini, teólogos da Igreja Batista mais renovada, estudei muito Augusto Nicodemos, teólogo presbiteriano, Hernandes Dias Lopes, então naveguei desde o calvinismo ao pentecostalismo. Eu digo para o senhor, nada disso mexeu com aquilo que eu creio. Eu entendo que quando nós cremos, sabemos dialogar com a sociedade, eu entendo que a minha fé e a minha crença é de cunho particular. Eu entendo o seguinte, enquanto eu estou dando aula, eu tenho que aprender, por exemplo, uma aula numa escola, estou dando uma aula de filosofia, eu estou ali ensinando linhas de pensamento. Não significa que tudo que eu estou ensinando, obviamente, eu aprovo, mas eu entendo que eu estou ali como professor. Eu tenho que aprender a dialogar com a sociedade. Então, se eu aprendo a dialogar com a sociedade, fica mais fácil ter uma vivência, e esta vivência é importante, por quê? Porque vai entender que a fé é de fora íntimo. Agora, logicamente, trazendo para o campo cristão, para o campo da minha vivência, porque nós também temos um comprometimento com a igreja, e somos envolvidos com a igreja, com os valores cristãos, logicamente que eu tenho a minha fé, e que, logicamente, a gente exerce ela dentro de uma igreja, exerce ela dentro de uma vivência cristã, contudo, também temos uma vivência em sociedade, e essa vivência em sociedade, ela é representada de vários aspectos, né? Através dos papéis sociais. Quais são os nossos papéis sociais? Dar o bom testemunho, ser uma pessoa de caráter, uma pessoa de coerência, e aí eu acredito que nada daquilo que a gente ouve, seja num curso de sociologia a nível de doutoramento, seja num curso de teologia a nível de mestrado, vai abalar minha fé. Porque se eu sei em quem tenho crido,
eu sei separar aonde eu estou, o que estou ouvindo, e procurar dar um bom testemunho da minha fé e também ser uma pessoa que sei me comportar num comportamento em sociedade. Portanto, dentro desse contexto histórico que desenhou sobre a história da educação teológica no pentecostalismo brasileiro, aliás, em Portugal passou-se qualquer coisa assim também do género, a influência sueca que era contra a educação teológica e depois a influência americana a partir de 1975 ou 6, com a criação de um Instituto Bíblico da Missão Americana, onde as pessoas iam estudar 3 anos de teologia, mesmo a sério. Mas aquilo que está por trás daquela resistência à educação teológica é uma coisa chamada preconceito. E o preconceito é o preconceito contra o conhecimento, contra o saber, e isso depois acaba por resvalar para outros campos que uns não fazem muito mal, enfim, e outros podem ser muito negativos. Dou aqui 2 exemplos. Um que não faz muito mal é as pessoas, como há hoje na América, muitas pessoas que defendem que a Terra é plana. Não é? Ora, isso é contra toda a evidência científica. Terraplanismo. A própria Bíblia não dá qualquer suporte a isso, pelo contrário, e, portanto, isso é um disparate, que é um preconceito, uma aversão contra a ciência. E não vale a pena nós gastarmos muito latim a querer convencer essas pessoas, que as pessoas, quando têm um fanatismo, um preconceito arraigado, por mais evidências que nós lhes mostremos, eles não vão lá pela razão. E outro exemplo, mas este aqui já tem consequências negativas, é a questão da ideia que surgiu também nos Estados Unidos, e penso no Brasil em alguns setores, dizendo que a vacina, que são contra a vacina, porque a vacina iria alterar o ADN das pessoas ou inculcar o número da besta ou qualquer coisa assim. Sim, completo absurdo. Portanto, são absurdos que são originados por ignorância, por uma resistência ao ensino, por preconceito, uma resistência à educação. Então, neste aspecto, parece-me que os líderes religiosos têm que ser pessoas realmente informadas, preparadas, pessoas que tenham pensamento, que tenham desenvolvido pensamento. Uma coisa é nós reproduzirmos aquilo que nos dizem, não é? Outra coisa é nós desenvolvermos pensamento, refletirmos sobre as coisas e consolidarmos com o nosso pensamento aquilo que ouvimos, não é? Claro que para um cristão que preza a Bíblia, naturalmente que a Bíblia é a sua bússola, não é? Mas há muitas interpretações da Bíblia, não é? E, portanto, há um campo vasto ainda assim por aí. Portanto, o preconceito parece-me que, e essa resistência à educação, à resistência a conhecer, a resistência a estudar, porque o conhecimento liberta. Quando a Bíblia diz que a verdade libertará, digamos assim, é uma verdade de um conhecimento. Nesse caso, refere-se à pessoa de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo bem, aí estamos a falar de Jesus como a verdade. Mas a verdade, no sentido lato, tem a ver com conhecimento. Nesse caso, também tem a ver com conhecer Jesus, quem Jesus é. Mas tem a ver, no sentido lato, com o conhecimento. E isso é que traz libertação às pessoas. Por isso é que as pessoas estão mergulhadas na ignorância, muitas vezes não apenas no setor religioso, mas em qualquer aspecto da vida, depois desenvolvem estas ideias absurdas portanto, passam-nas a outras pessoas, etc., o que é perigoso, digamos assim, até para a própria pessoa e para a comunidade. De modo que a educação, no sentido geral, é sempre importante. Nós estamos a chegar ao fim da nossa conversa, já passámos o nosso tempo. Eu agradeço imenso ao professor Orlando Martins por esta conversa que teve connosco, e agradeço a todos aqueles que estão a acompanhar, os outros que também ainda vão ver
mais tarde esta conversa, que estará disponível tanto no Facebook da Ciência das Religiões, mas também no YouTube, na página do YouTube da Ciência das Religiões da Universidade de Lusófona. Estará lá, portanto, também gravado para quem quiser ver. E aproveito para dizer, antes de me despedir, que de hoje a 15 dias, portanto, dia 8 de abril, à mesma hora, às 22 horas de Portugal, neste caso, no Brasil, será menos uma hora, porque vai haver uma mudança da hora no próximo domingo em Portugal. O Brasil não muda a hora, tanto quanto sei, mas em Portugal vai haver um avanço da hora. Então, em vez de 3 horas de diferença, vai passar a ser 4 horas de diferença. Nós não podemos fazer mais tarde que as 22 horas, porque seria muito tarde para aqui, mas lá será, em vez de 17, será 16 horas no Brasil. Enfim, são as contingências dos fusos horários que temos. E teremos connosco, nessa 11ª sessão das Teoconversas, o padre José Frazão Correia, que com certeza nos vai garantir uma conversa muito interessante também. Então, muito boa noite. Mais uma vez agradeço ao professor Orlando e a todos os que nos ouviram, e até daqui a 15 dias, se Deus quiser. Obrigado. Tchau, doutor.